Muito bem, vamos fazer o estudo agora do adjetivo. Então, o adjetivo ele tem a característica de caracterizar, de qualificar um ser, qualificar um substantivo. Então, por exemplo, menina bonita. Bonita é o adjetivo do substantivo menina, certo? Então, comumente se diz que o adjetivo qualifica. Particularmente, gosto de dizer que ele caracteriza. O adjetivo pode ser simples, composto, primitivo, derivado, pátrio ou gentílico, ou ainda locução adjetiva, quando duas ou mais palavras podem ser substituídas por uma única característica, geralmente preposição mais substantivo. Vamos entender isso com calma, aplicar a teoria na parte prática. Amor materno. Repare, menina bonita, amor materno. Materno caracteriza amor. Materno, portanto, é um adjetivo. Agora observe aqui, corpo discente. Corpo discente, discente caracteriza corpo. Portanto, discente é um adjetivo. Agora, o amor materno. Amor de mãe. Amor de mãe não é amor materno? Só que repare, você tem mais de uma palavra representada pelo adjetivo materno. Materno significa um amor de mãe, certo? Então, de mãe é o quê? É uma locução adjetiva. Aqui, ó, corpo discente. É um corpo de quê? Corpo de alunos, certo? Então, de alunos vai ser o quê? Uma locução adjetiva. Faça o exercício que está na sua tela. Muito bem. Através da névoa arrebentava o fogo. Apavorantes dançavam as folhas secas. Então, as folhas eram secas e apavorantes. Selvagens, jubilantes para cair como cinzas. Todos estão qualificando, caracterizando folhas. Se você marcou certo, acertou o exercício. Está aí, ó, nessa provinha do CESP de bombeiros, Corpo de Bombeiros Militares. Então, você tem como certo o gabarito. Você talvez pudesse ficar em dúvida com relação ao apavorantes. Pensar assim, ó, apavorante, será que isso não é advérbio de modo? De que forma as folhas dançavam? Apavorantes. Cuidado. Advérbio é classe invariável. Então, se a gente tem assim, apavorantes, só por flexionar, por haver flexão de número, de ir para o plural, já não pode ser advérbio. Então, aí vai ser adjetivo. Agora, se tivesse assim, ó, apavorantemente dançavam as folhas secas. Aí, esse apavorantemente seria um advérbio de modo, sim. Então, vamos entender, ó. O adjetivo simples tem um só radical. Filme bom, garota feliz, certo? O adjetivo composto tem mais de um radical. Jaqueta azul marinho. O adjetivo primitivo é aquele que origina outros, não vem de outra palavra. Moça feia. Já o adjetivo derivado origina-se de outra palavra. Planta carnívora. Vem da palavra carne. E existe ainda o adjetivo pátrio ou gentílico. É aquele que deriva de substantivos para indicar origem, nacionalidade ou procedência. Ou seja, a que pátria, a que gente essa pessoa pertence? Ou essa coisa. Pintor brasiliense é um pintor da onde? De Brasília. Relações luso-brasileiras, de Portugal com o Brasil. Certo. O adjetivo ainda tem o gênero específico. Então, além de você estudar se ele é masculino ou feminino, menino bonito, menina bonita, masculino e feminino, você tem que saber que gênero é esse. Se ele é uniforme ou se ele é biforme. Uni significa uma forma para os dois gêneros. Então aqui, ó, menino inteligente e a menina inteligente também. Repare, ele é um adjetivo porque caracteriza o substantivo e ele é uniforme porque ele só tem uma forma para os dois gêneros, certo? Garoto, agradável. E a garota, agradável também. Repare que o adjetivo agradável, ele se relaciona ao substantivo garoto, por isso é um adjetivo. E se relaciona ao substantivo garota, por isso é um adjetivo uniforme. Uma única forma para os dois gêneros. É diferente do biforme. Moço, bonito. E moça, bonita. Então, moço bonito, moça bonita. Ele varia conforme o gênero. Então, ele é biforme. Bi significa dois. Duas formas. Uma forma para o masculino, outra forma para o feminino. Vamos entender agora as flexões de número do adjetivo. Então, ó, como regra geral, os adjetivos seguem as flexões dos substantivos que caracterizam. Cadeira vermelha, cadeiras vermelhas. Só que se houver dois adjetivos, só o último flexiona. Pele morena clara, peles morena claras. Com adjetivo e substantivo, referindo-se a cores, não há flexão.
um pingente amarelo-ouro, vários pingentes amarelo-ouro. Se houver locuções cor de ou da cor de, não há flexão. Um sapato cor-de-rosa, vários sapatos cor-de-rosa. Vamos agora ao grau do adjetivo. Então nós temos, minha gente, o grau comparativo e o grau superlativo, certo? Entendamos o grau comparativo. Ó, tem três possibilidades: de igualdade, superioridade e de inferioridade. Qual o principal para você não confundir o grau comparativo com o grau superlativo? O grau comparativo compara termos da mesma categoria. Vamos lá. Aulas de português são tão interessantes como as de filosofia. Neste contexto, qual aula é mais interessante? Olha, a banca não está perguntando para o seu umbigo nem a sua opinião. Um concurso não é uma entrevista para saber o que você pensa das coisas. Um concurso é análise de textos que já estão escritos, com opinião manifesta. Então concentre, ó. Aqui, aulas de português são tão interessantes como as de filosofia. Uma é tão interessante quanto a outra. Grau comparativo de igualdade. Comparativo porque eu comparei duas disciplinas, dois tipos de aula. De igualdade porque eu usei uma comparação de igualdade. Aulas de português são tão interessantes como as de filosofia. Agora observe, doce é mais gostoso do que salgado. Repare, eu tenho a mesma categoria, sabor. Sabor doce, sabor salgado. Então o grau é comparativo, certo? Só que eu estou falando bem do primeiro termo. Doce é mais gostoso que salgado. Então, se eu estou comparando a mesma categoria, grau comparativo. Falando bem do primeiro, grau comparativo de superioridade. Muito bem, Faustão é menos polido do que Gugu. Faustão é menos polido do que Gugu. Ou seja, Faustão tem menos polidez do que Gugu. O que a banca está querendo me dizer aqui? Estou comparando dois apresentadores, grau comparativo, de inferioridade porque eu estou falando mal do primeiro. Certo. Olha como é diferente do grau superlativo. Ó. Marcos Roberto é inteligentíssimo. Eu estou comparando o senhor Marcos com outro homem? Não. Renira é muito inteligente. Estou comparando a Renira com outra mulher? Não. Gisele é a mais elegante do mundo. Eu estou comparando essa modelo com outra modelo? Não. Bush é o menos elogiado entre os presidentes. Eu estou comparando o presidente com outro presidente? Com o nome de outro presidente? Também não. Quando eu não tenho dois termos da mesma categoria, o grau já não é mais comparativo, e sim o grau é superlativo. Ocorre superlação. O grau superlativo, ele fala com o genérico ou fala com toda a categoria, mas nunca com outro termo da mesma categoria. Certo, observemos. Marcos Roberto é inteligentíssimo. Renira é muito inteligente. Me diga, quem é mais inteligente, o Marcos ou a Renira? Se você respondeu, os dois têm o mesmo grau de inteligência, acertou. Porque os dois são superlativos absolutos. Um é superlativo sintético, íssimo. E o outro, em vez desse íssimo, tem o muito inteligente. Lá no concurso, se cair assim, ó, Marcos é inteligentíssimo. E a banca perguntar, a troca de inteligentíssimo por muito inteligente mantém a correção gramatical, bem como a semântica do período? Certo, é o gabarito. Mas muitos achariam que o inteligentíssimo é mais do que o muito inteligente. Porque a gente tem tendência a achar que íssimo, érrimo, ésimo, né, é maior do que o outro. Mas não, os dois estão na mesma categoria. Os dois são graus superlativos absolutos. A diferença é que um é sintético, ou seja, o sufixo está dentro do adjetivo. E o outro é analítico, ou seja, não sintetizou numa palavra só. Colocou o intensificador antes do adjetivo. Muito bem, olha aqui, ó. Gisele é a mais elegante do mundo. Repare, nós não estamos falando que a Gisele é, por exemplo, muito elegante, para entrar no grau superlativo, absoluto, analítico, mas sim que ela é a mais elegante do mundo. Então eu estou comparando a Gisele, mas não com outra modelo. Isso, eu estou comparando com toda a categoria, então é um superlativo relativo. De superioridade porque eu estou falando bem dela. Observe, ó, Gisele é mais elegante do que Naomi Campbell. Gisele Bündchen é mais elegante do que Naomi Campbell. Isso, ela é mais que.
Eu comparei duas modelos, grau comparativo de superioridade. Isso, Gisele é menos elegante do que Naomi, comparativo de inferioridade. Gisele é tão elegante quanto Naomi, comparativo, não, desculpa, Gisele é tão elegante quanto Naomi, comparativo de igualdade. Agora, Gisele é a mais elegante do mundo, superlativo relativo de superioridade. Certo. Bush é o menos elogiado entre os presidentes. Bush é o menos elogiado entre os presidentes. Veja, eu não estou falando que Bush é menos elogiado do que Obama. Se eu falasse, eu teria um grau comparativo de inferioridade. Mas eu estou relacionando com toda a categoria de presidentes. Então eu tenho um superlativo relativo de inferioridade porque eu estou falando mal do primeiro termo. Certo? Então esse é o grau do adjetivo. Grau comparativo, grau superlativo e suas possibilidades. Faça exercício da prova da Polícia Civil. Vamos à correção. O segmento do texto que apresenta adjetivo sem variação de grau é, vamos lá, por maior que tenha sido a indignação manifestada, ó, se ela é maior, eu estou estabelecendo uma relação de grau. Aqui o exercício não pede que você entre no mérito de que grau é, apenas que identifique se há ou se não há grau. Certo? É alarmante aqui é um adjetivo. Não está nem alarmantíssimo, nem muito alarmante. Certo? Esse grau crescente não está nem crescentíssimo, nem muito crescente. Não tem nenhuma terminologia superlativa. Nada de comparação. Beleza. Justamente o item que tem a palavra grau é o que não apresenta variação de grau. Letra B é o gabarito. Continuemos avaliando as outras. De fazer o turista se sentir mais seguro no Rio, ó, mais seguro aqui que lá. Estou comparando. A redução a níveis mínimos, novamente. É mais justo isso do que aquilo. É mais justo falar em dinheiro mal aplicado. Novamente eu tenho grau. Só não há grau, justamente na letra B, a exata que tem a palavra grau.